Nós vamos estar lendo Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 15. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: porém, que se diz... Tá junto com a vovó. Porém, o que se diz, a palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Senhor, nós nos encontramos neste momento, Pai, na Tua presença, agradecidos, ó Pai, por já ter conhecido essa tão maravilhosa graça, Pai. Mas neste momento, ó Deus, nós queremos colocar os missionários no Teu altar, ó Deus, no Teu altar de graça. Nós queremos colocar, ó Deus, também as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, abra o seu entendimento, para que o Senhor possa fazer com que elas possam entender, ó Deus, a Tua mensagem. Ajuda, ó Deus, cada um onde quer que eles estejam. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar? No culto de hoje, a gente vai, ouvindo o coral falar nessa tão maravilhosa graça. Eu estava aqui uma quarta-feira ouvindo o ensaio, então eu comecei a preparar uma pequena meditação para os irmãos, que eu trouxe como título de Paulo interpretando as grandes doutrinas da graça. Mas e aí, o que é graça? A graça é um favor não merecido. A graça é algo bom que foi dado por uma pessoa que não merece, mas pela pessoa que deu é generosa. Muitas vezes, a graça que nós recebemos, nós não merecemos, mas quem deu é porque é generoso. Deus nos oferece a salvação de graça. A graça é um presente que justifica o injustificável, que perdoa o imperdoável e dá vida eterna ao que foi condenado. Então, isso é o significado da verdadeira graça. Ela é capaz de dar vida eterna até aquele que foi condenado, né? Jesus Cristo é a graça de Deus. Jesus Cristo é a graça de Deus. O erro da humanidade foi punido na pessoa de Cristo. A dívida do ser humano foi colocada na conta de Jesus e foi pago integralmente. Irmãos, lá em Colossenses, capítulo 2, tem um versículo que vai falar assim: porque Jesus, ele rasgou a cédula que era contra nós, cravou ela na cruz e nos libertou. Então, o preço foi pago. Jesus pagou o preço integral. Ele não pagou nem foi a prestação, nem deixou alguma coisa para trás. Não. Jesus Cristo, ele rasgou aquela cédula que era contra nós. Porque seria impossível a gente, hoje em dia, falar assim que nós poderíamos ser salvos pela lei, né? Então, Jesus Cristo, ele rasgou
a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz e libertou eu e você. Hoje nós somos livres. Se tem alguém que é livre, que é liberto, somos nós, né? Podemos, eu coloquei aqui que nós podemos e precisamos estender essa graça a outras pessoas. Nós podemos e precisamos, é necessário que a graça do Senhor Jesus seja estendida para outras pessoas lá fora, irmãos. Aí está a importância dos nossos missionários. Eles já estão em boa parte do mundo fazendo esse trabalho. Mas e nós? Vamos falar de algumas coisas importantes? Eu quero trazer para os irmãos o mesmo desafio que eu trouxe o ano passado. Vamos fazer essa ponte entre missões mundiais até missões municipais? Essa é a ideia. Porque, por missões mundiais, eu posso orar e eu posso contribuir. Né? As duas coisas importantes. Eu vou orar pelos missionários. Irmãos, nós temos missionários lá na Oceania, que eles estão em algumas vilas, algumas ilhas, e eles, quando eles chegam lá, eles não sabem como que eles estão sendo espionados, mas está tudo vazio, ninguém está vendo nada. E tem alguém, né, da ilha olhando eles de cima de uma árvore, e pensando, e olhando, e vendo se ele vai viver ou não. Se ele vai chegar até o povo dele ou não. Então, esses irmãos, eles vivem uma vida diária de risco. O tempo todo eles estão correndo risco, mas o tempo todo eles estão confiados na pessoa de Jesus. Jesus é que tem sustentado eles através das nossas orações, e nós acabamos sustentando eles através das nossas ofertas. Então, para esses missionários, a gente pode fazer duas coisas, orar e ofertar. E para missões municipais, o que eu posso fazer? Para missões municipais, eu posso orar e anunciar. Aqui na cidade, os missionários somos nós, é eu e você. E aí eu convido, nós estamos divididos em pequenos grupos, né? Nós temos os nossos PGMs, nós temos, né, várias formas que a gente pode usar para a gente fazer o evangelho chegar a algumas pessoas. Irmãos, nós temos lá em cima algumas caixas de Evangelho de João, que nós podemos juntar, programar, distribuir no nosso bairro, na nossa rua, sabe, sair, fazer evangelismo e trabalhar. Porque os irmãos que estão lá na Europa, lá na África, eles não vão sair de lá para trazer a palavra, para evangelizar aqui, não. Então, aqui na cidade, nós somos os missionários. Nós somos aqueles agentes que vai levar a palavra de Deus. Eu quero voltar com os irmãos no contexto do texto que a gente leu, eu quero voltar no capítulo 10, no versículo 1, onde o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Quantas pessoas que nós vemos no nosso meio que têm o maior zelo pela pessoa de Deus, mas ainda não têm entendimento. Para quem o apóstolo Paulo estava falando nessa oração? Ele está fazendo uma oração de intercessão pelos judeus. No versículo 1, ele fala assim que ele está orando, intercedendo pelos judeus, que tem um coração bom, que tem boas intenções, mas falta só um entendimento. No versículo 2, é que ele fala, né, que falta só um entendimento. Voltando um pouco mais atrás, no capítulo 7, no versículo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo vai estar falando, só para os irmãos entenderem do que ele está falando neste momento aqui. No capítulo 7, ele vai falar assim: porque a lei é santa,
o mandamento é santo, é bom e justo. A lei é santa, o mandamento é santo. O mandamento é bom e é justo. Então, onde está o problema? Em mim, na pessoa, né? Se fosse para nós ser salvo pela lei, não bastava você ser 99%, você teria que ser 100%. Irmãos, e ser perfeito 100% seria impossível, muito difícil. Lá em Romanos, capítulo 7, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, nós não teríamos condições de ser salvo pela lei. Então, Deus envia, né, a graça maior, o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós não corrêssemos o risco de passar pelas duas mortes, né? Por uma a gente passa, mas a segunda, não, porque a graça de Jesus Cristo nos libertou dela. Então, irmãos, pela lei, apesar dela ser santa, dela ser boa, justa, ninguém de nós conseguiria. Por isso, a pessoa de Jesus Cristo para nos ajudar. Aqui, irmãos, nós tiramos uma grande lição para nossas vidas. Precisamos orar pelas pessoas para que Deus dê entendimento a elas, para que elas possam abrir o coração para receber a mensagem do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele está orando aqui pelos judeus e está dando essa grande lição para cada um de nós, para que nós possamos também orar pelas pessoas que a gente está pensando em trazer a palavra. Nós temos, né, na família nossa, pessoas que não são crentes, né, que não conhecem ainda Jesus, que talvez têm boas intenções, têm uma fé, têm um zelo pelas coisas de Deus, mas ainda não teve aquele encontro com Jesus. O verso 8, a gente leu que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, eu estava pensando sobre isso, e é maravilhoso a gente pensar que a palavra de Deus, que Deus está falando conosco o tempo todo, Ele está perto de você, está na nossa boca a palavra, está no nosso coração. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. E é maravilhoso a gente pensar, não vamos ficar com isso só para nós, não é? A gente saber que Deus fala conosco. Pensa, irmãos, né, todas as vezes que você lê a Bíblia, de alguma forma Deus está falando, né, comigo, está falando com você. Ele está perto de nós. Ele está dentro do nosso coração. E é maravilhoso a gente pensar e não ficar com isso só para nós. Nós precisamos levar essa palavra para aqueles que ainda não conhecem. É muita gente necessitando da graça do Senhor Jesus. Precisamos compartilhar essa tão maravilhosa graça que é a palavra de Deus. O verso 9 e 10, para ser salvo, todos precisam conhecer Jesus. E todos precisam de crer. E aí envolve de novo cada um de nós. Como que as pessoas vão conhecer? Né? Como que as pessoas vão crer? Fala assim, que todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, Deus nunca vai confundir aquele que nele crê. Pensa que maravilhoso. Deus ele não vai esquecer de você, não vai confundir, não vai deixar você num canto quietinho e parado. Ele não vai te confundir com nada. Ele tem você num lugar muito especial. O livro de Malaquias fala assim que lá no céu tem um memorial com o seu nome te esperando. Então, ele nunca vai confundir você, nunca vai te esquecer. Paulo está dizendo aqui, no verso 12, Paulo está dizendo que a salvação é para todos, né? Tanto para judeus quanto para grego. A salvação é para todo aquele que nele crê.
O tema, né, a divisa da nossa campanha de missões é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele saiu do povoado dele, entrou numa cidade chamada, numa região chamada Decápolis, que é uma região, parece que de 10 cidades perto uma da outra, pregando para os gentios, para pessoas que não eram os judeus. Então, a palavra de Deus é para todo aquele que nele crê. E como que eles vão crer se nós não for lá e falar? Né? Então, irmãos, muitas vezes, eu coloquei aqui que, muitas vezes, nós estamos no nosso trabalho, trabalhando com pessoas de várias formas, de vários jeitos, né? De várias crenças, e ficamos calados. Nas faculdades, né, tantos jovens que acreditam em tantas religiões, são ateus, estão calados, os jovens nossos, né? Quantas vezes na nossa rua, no nosso bairro, ninguém nem fica sabendo que somos crentes no Senhor Jesus. Então, nós precisamos de deixar de ser esse crente, às vezes 007, quietinho no nosso canto, e sair para falar do amor de Deus. Né? Eu tenho aqui 6 estágios, para a gente concluir essa pequena palavra nessa manhã, 6 estágios para a evangelização, que está no verso 14. O primeiro, ser salvo. Para alguém ser salvo, depende de mim e de você também. Lógico que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas eles precisam ouvir. Para eles ouvir, eles vão ouvir através de mim e de você. O segundo passo para a evangelização, invocar. É preciso invocar o nome de Jesus para ser salvo. Como que uma pessoa vai invocar o nome de Jesus para ser salvo se eu não estiver do lado dele ensinando? O terceiro é crer. É preciso crer para que alguém o invoque. Então, eu preciso crer para invocar. O quarto é o ouvir. É preciso ouvir para que alguém creia. O quinto, é preciso que alguém pregue para que alguém possa ouvir e se converter. O sexto, enviar. É preciso que alguém se prontifique e vá onde Deus mandar. Então, esses são o versículo 14, um pedacinho do 15, que vai terminar assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Não importa quais são os pés. Talvez daquele homem tão humilde que trabalha lá na roça, né? No meio dos espinhos, do barro, tem os pés bem sofridos. Tanto daquele irmãozinho que trabalha, né, que fica com um pé preso numa botina o dia todo, quanto uma mulher também que trabalha fora, que tem tantas dificuldades de cuidar de si, né, uma doméstica. Qualquer uma pessoa que tem um trabalho duro, que tem os pés doídos e calejados, quando ele sai de casa para anunciar a palavra de Deus, ele é chamado de homens de pés formosos. Nós somos as pessoas que têm os pés bonitos quando nós saímos para anunciar o Evangelho. O verso 15, né, que vai dizer que as pessoas que anunciam o Evangelho são pessoas que têm os pés formosos. Precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Somos missionários nesse tempo, nessa cidade, nesse tempo. Vai chegar o tempo que nós não vamos mais estar, e a obra de Deus não vai mais ser feita através de nós. Mas, se nós não sair para fazer, Deus sempre prepara outra pessoa para fazer. Então, no nosso tempo, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, vamos evangelizar, vamos ser pessoas que têm os pés bonitos, vamos ser pessoas de pés formosos, pregando e anunciando a palavra de Deus. Nós vamos convidar as crianças para mais uma música, e logo em seguida o irmão Renato vai orar encerrando. Que Deus abençoa e completa essa mensagem, essa pequena mensagem no coração dos irmãos.